Vamos focar o nosso debate sem precisar adjetivar. Ok. É só pela questão, realmente, Claro, na Câmara de Violado, que ela não tem formação de veterinária, mas fica aqui. Ela acabou de postar, inclusive, aqui no Facebook dela, né, que ela está lamentando o fato de uma causa tão importante, né, o descaso dos senadores, de apenas 2 senadores presentes aqui. E depois ela cita também, né, que muitos políticos receberam doações milionárias de empresas que exploram animais, muitos estão ligados diretamente à exploração de animal, e lá na Câmara dos Deputados já havia feito uma acusação, né, até mesmo contra mim, de vários deputados que recebem doações de campanha para vir defender rodeios, vaquejadas, provas e sequestros. Eu queria saber se ela tem alguma prova disso aí, né, que comprove realmente qualquer tipo de doação. Começando primeiro a pergunta para o doutor Hélio, depois o doutor Avani, depois... Com a palavra, o senador Ronaldo Caiado. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, também nós temos aqui, eu não tive oportunidade de ouvir aqui o relato dos convidados e das convidadas, até porque nós estamos votando hoje, estávamos no debate da PEC, que propõe limitar gastos para que o Brasil possa superar uma crise que indiscutivelmente foi provocada pela má gestão do governo anterior do PT, que levou o Brasil a esse descalabro e a esse quadro de 12 milhões de desempregados, mais inflação e mais corrupção. Mas, com todo esse quadro, nós assistimos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi por 6 votos a 5, então não foi uma matéria por unanimidade e nem com ampla margem de maioria. Foi uma matéria que teve apenas um voto para poder decidir um tema tão relevante quanto esse e tão importante quanto esse. Tão importante porque o que eu quero buscar aqui neste momento é que nós possamos fazer a verdadeira defesa ou a atenção ou o cuidado com o animal, aquelas pessoas que estão realmente fazendo isso no dia a dia. Ou seja, aqueles que realmente simplesmente propõem uma tese, mas no seu dia a dia não trabalham para que aquilo aconteça. Qual é o cuidado com o animal? Falar? Qual é o cuidado com o animal? O que é tratar o animal? O que é alimentar o animal? O que é cuidar do animal? O que é ser mais tecnicamente preparado para poder fazer o bom manejo do animal? Ora, senador Pimentel, eu sou um cirurgião, com 42 anos. É lógico que a minha cirurgia hoje é uma cirurgia diferente da que eu fiz quando eu iniciei minha carreira. Eu sou uma pessoa hoje que eu tenho uma experiência acumulada. Agora, já pensou bem o que é tratar um animal? O que é laçar um bezerro? Não sabem, não tem nem ideia do que seja.
nem ideia do que seja. Então, é importante que a gente traga essa noção para o Brasil, porque não é um bezerro que nasce na cocheira. São milhões de bezerros que nascem no decorrer desses últimos anos. Nós temos o segundo maior rebanho do mundo. E nós somos o único rebanho do mundo que fornece carne verde para o mundo, pela maneira com que nós tratamos e nos preocupamos com os nossos animais. A dieta dos nossos animais, nosso animal come verde, capim. Nosso animal não fica comendo resíduo de outros animais, não. Isto deve-se ao produtor rural brasileiro, pela consciência que ele tem. Se eu tivesse uma visão distorcida de lucro, ele estava fazendo aquilo que foi feito na Europa, onde eles têm a tese que defendem algumas coisas, e que aí sim disseminaram, tá certo, a doença da vaca louca pelo mundo. E nós do Brasil nunca tivemos, porque nós sempre soubemos respeitar e nunca usamos resíduo animal para poder alimentar nosso gado. Nós nunca admitimos, tá certo, que os animais fossem tratados de uma maneira que não fosse a correta, desde o seu nascimento. Agora, como é que é curar um animal? O animal criado em áreas extensas. Como é que se cria, como é que vai curar o animal? Como é que você vai balizar o animal para que esse animal seja conhecido de uma propriedade e não seja da outra propriedade? Quer dizer que todas as propriedades têm que ter corredores, currais, toda a estrutura para que o gado possa ser levado. Agora, a vida como ela é, como é que a vida é? A vida na extensão que nós temos, num país como o Brasil, com milhões de hectares, e o gado é criado no Pantanal, ou o gado é criado nas extensões do Cerrado, no meu estado, ou o gado é criado nas regiões do Nordeste, na Caatinga. Como é que esse animal é tratado? Então, o grande problema que se tem nesta hora é um só. Ou seja, as pessoas nunca entenderam, entendem, na verdade entendem, mas como já tem uma tese, aí não querem admitir. Veja bem, eu já mudei de muitas técnicas cirúrgicas, eu sempre tive humildade, olha, se é melhor, não tem problema, eu mudo. Agora as pessoas querem criar aquela tese maniqueísta. Olha, quem faz um rodeio, ou quem vai a uma prova de laço, ou quem vai a uma vaquejada, ou quem vai fazer uma paletada, isso aí é inimigo do animal. Entendeu? Então não tem como discutir, não se discute. Já chega e fala, você é inimigo do animal. É algo que choca, porque, olha, até porque a minha origem, eu tenho um orgulho enorme disso, de ser produtor rural. Tá certo? O que é curar um bezerro? Sabe a beleza de um bezerro nascer? Já viu? É mesmo? Na extensão mesmo? Na extensão do campo mesmo? Ou dentro de casa, ali dentro da baia? Né? Ali na extensão do Cerrado, ali na Caatinga do Nordeste. Não é verdade? E aí, Vossa Senhoria chegou e chamou o bezerro e ele veio. Por favor, senador Pimentel, nós estamos tendo aqui... Por favor, não admito interrupção. Não, o senhor não tem que admitir, eu admiti, eu falo... Eu escutei aqui, tudo bem. Eu não fiz esse tipo de desrespeito a ninguém na mesa. Por favor, o senhor está desrespeitando. O senhor está desrespeitando. Ele não viu ela interferir. O senhor está provocando. Por favor, vergonhoso, é grosseria. Porque não tem argumento. Parte para isso. Argumento eu tenho, sim, eu só não sou grossa. Eu ouvi tudo que Vossa Excelência colocou. Aqui não é sua invernada. Tá, eu ouvi o senhor Vossa se Excelência comporte. Colocou, tá bom? Eu ouvi tudo que Vossa Excelência colocou,
Tá bom? E ouvi e tive a paciência de ouvir. Tá bom? Tive a paciência de ouvir. Eu não agredi ninguém. Tive a paciência de ouvir. Não vem Vossa Excelência dizer não, que não entende nada desse assunto. Imagina! O senhor respeite aqui, respeite a mesa e me respeite. Vossa Excelência me viu apartear algum que se colocasse aqui, eu respeitei o horário de todos. Porque todos se respeitaram no falar aqui. Quem veio interferir na minha posição foi a convidada que disse espontaneamente que conhece, que já viu. Tá certo? Vossa Excelência perguntou a ela em tom pejorativo. Em tom pejorativo. Provocando. Vossa Excelência está fazendo grosseria. Me garanta a palavra. O tempo de Vossa Excelência me garanta a palavra. Tá bem? O tempo de Vossa Excelência está assegurado. Muito obrigado. Então, senhor presidente, é importante que saibam as pessoas que é o único esporte no mundo, não tem outro no mundo, não tem outro esporte que tenha sido originário do trabalho, da pessoa trabalhando. Então, antigamente, nós tínhamos exatamente o quê? Amarrava-se um animal e ali, sim, ele era colocado na canga com outro animal e arrastado até um local para que ele pudesse ser curado. Antigamente, se montava um animal para fazer ele cansar até pular, para parar de pular. Nós evoluímos exatamente para isso. Hoje, se nós chegarmos numa prova de laço, se o vaqueiro der um estirão no laço, ele está desclassificado. Desclassificado da prova. Quando você vai ao Rio Grande do Sul, você tem uma prova de paletada, que é o freio de ouro, que é uma das maiores do mundo. Tem um veterinário na entrada, outro na saída, para saber se tem algum sinal de algum sangramento na boca do animal. O vaqueiro é desclassificado. Ou seja, hoje, nós temos que chegar em todos os nossos lugares hoje, e os nossos vaqueiros têm que estar cada vez mais habilitados para o bom manejo e a boa prática. Aonde é que isso evoluiu? Isso evoluiu na técnica das pessoas que têm o dom. Isso é um dom que Deus dá ao vaqueiro. É de saber laçar com agilidade. E daí, por que o puxar a cauda do animal? Isso foi criado por um esporte? Porque o cidadão aí queria fazer um esporte? Não. É porque o animal está contaminado no campo. Tem uma bicheira. Precisa ser tratado. E o cidadão nordestino, como nós no Cerrado do Centro-Oeste brasileiro, nós éramos obrigados exatamente a correr o boi e não tinha espaço para laço. Nós tínhamos que encostar o animal ao lado do boi para que nós pudéssemos derrubá-lo, descer e ali naquela hora poder curá-lo daquela infecção que tem. Agora, as pessoas, sem dúvida nenhuma, o que eles querem? Eles vivem aquilo. Ora, vai para a cidade, vai mostrar a habilidade dele como vaqueiro. Como vaqueiro, ele vai mostrar a habilidade dele. Mostrar a habilidade dele que ele treinou o cavalo fala com ele, entende as manobras dele. E ali ele tem toda uma mecânica hoje, que é exatamente usar o rabo mecânico, ter a cama de areia, que são todas as exigências hoje acompanhadas de veterinários. Olha, eu fui a Jaguariúna nesses dias, aonde eu vi lá quase 1000 jovens e até crianças de 6 anos de idade, decepcionadas, porque um promotor tinha exatamente impedido com que houvesse o evento em Jaguariúna. Veja bem que barbaridade, onde os jovens hoje estão dispostos exatamente a sair daquilo que lhe é oferecido, que é exatamente o consumo da droga em tudo quanto é lugar desse país afora. Nós estamos dando a esse jovem a oportunidade de ter um carinho por um animal, de ter uma prática, de ter um esporte, é o que ele gosta. Ele sim trata o animal corretamente.
E nesta hora, as pessoas chegam lá e dizem, não, isto aí não pode acontecer, está encerrado aqui esse evento. As pessoas não sabem, ou se não fazem de conta e não querem saber, Vossas Senhorias, principalmente as que são contra, sabem hoje qual é o segundo maior hospital de combate ao câncer no Brasil? A cidade de Barretos. Foi construído por quem? Foi construído por quem? Pelos pais e hoje ampliado por Henrique Prata. Vaqueiro, peão de rodeio, que teve a sensibilidade de poder, com os rodeios de Uberaba, construir hoje o segundo maior hospital e a referência mundial, hoje, com os protocolos mais modernos que atendem as pessoas. Qual é a fonte de renda principal daquele hospital? É o rodeio de Barretos? São todos os eventos que lá acompanham um rodeio para que aquilo possa ser mantido hoje como um gesto que é estendido ao país todo, nesses grandes eventos, para poder salvar as santas casas, para poder salvar as pessoas necessitadas. Agora, querer demonizar a prática do vaqueiro, não sou contra o vaqueiro, não, é a favor do quê? Do motorista da corrida de carro, é da Fórmula 1. Não tem nada contra o corredor da Fórmula 1. Mas o vaqueiro, ele traz exatamente o quê? Resultados para nós. A maneira, se as pessoas tivessem um mínimo de conhecimento de causa, o que nós evoluímos hoje, ao tratar um bezerro, ao poder curar um boi, ao manejar o gado, ao fazer a doma do animal, não estariam falando umas aberrações dessas. Mas existem pessoas que... Existem. Existem médicos que são aborteiros, existem advogados que são propineiros, existem políticos que são corruptos, existem juízes que são também corruptos, existem em todos os segmentos. Agora, querer caracterizar uma classe como a nossa, uma classe que hoje é orgulho mundial, a carne hoje de um boi, veja bem o manejo que é dado a um boi hoje. Vá lá fazer exatamente, acompanhar o abate. Você não vê um hematoma no animal, você não vê um descarte por maltrato. Pelo contrário, você vê um manejo que cada vez mais é no sentido de proteger o animal. É a proximidade do animal. Agora, é lógico que lá vem essas teorias. Olha, então isto aí tudo por um fato que existiu, ou uma situação que teve anteriormente, aí ela é citada como sendo a realidade. Como é que nós, nos primórdios, operávamos as pessoas? Eram amarradas numa cama, tinham que suportar a dor e nós tínhamos que fazer a cirurgia. Ou nós temos anestesia, ou nós temos um processo de indução anestesia, para tirar o estresse da pessoa para entrar no centro cirúrgico. Hoje nós temos todas as técnicas as mais modernas agora. Por todos os mecanismos hoje de escopia, eu com um simples orifício eu faço uma cirurgia dentro da cavidade abdominal da pessoa e ele no outro dia está em casa. Isso é evolução. E de toda maneira, todos esses esportes é que contribuíram para que nós chegássemos ao ponto que nós chegamos. É por isso. Senão nós estaríamos tratando os animais como eles foram tratados em 1930. Então, as pessoas têm que entender é que não existe nenhum setor mais moderno no país do que a agropecuária. É o setor que mais absorve tecnologia hoje, mais do que minha área de medicina no Brasil. É o setor que mais absorve tecnologia hoje. Você vê os animais sendo tratados e dentro deles
é feita exatamente uma análise detalhada do seu potencial com análise de DNA, para nós sabermos a sua potencialidade, a sua capacidade de produzir, de ser precoce, de ser bom de leite. Então, tudo isso é com ciência. E essa ciência vem exatamente de como se faz o trato do animal. Então, eu tenho a certeza absoluta, tá certo, que quem pode falar bem dos animais somos nós que cuidamos deles no dia a dia. Nós. Aqui sim. Aquela paixão pelo meu cavalo, pela minha mula, pelos meus cachorros, pelos meus bezerros, pelos meus animais. Aquilo é uma coisa que eu não admito ninguém vir agredir aquilo. Agora, eu não posso deixar também com que eles morram ali, porque não pode ser laçado. Ah, mas e vem cá, muitos aí que criticam, sabe o que é laçar um animal? Sabe o que é dar um estirão no animal? Sabe o que é quebrar o pescoço de um animal? Então, é isso que nós ensinamos. Senador, estou terminando, porque eu fui aparteado pela senadora, mas eu estou terminando. Claro. É por isso que eu concedi um tempo maior. A ordem do dia já está tendo votação, presidente. Como é que é? Está tendo votação nominal. Senhor presidente... Eu estou concluindo. Senhor presidente... A palavra está com o senador. Então, para concluir, presidente, é importante que não... até por uma questão de um gesto de respeito com a classe. Até com respeito aos vaqueiros. Respeito aos vaqueiros. Não tente colocá-los, assim, num patamar de pessoas que são insensíveis, que estão ali apenas para ganhar um concurso numa competição que foi feita. Não. Vá olhar o Hospital do Câncer em Barretos. Vá olhar o Hospital do Câncer em Barretos. Vai olhar o Hospital do Câncer construído por nós. Qual é a obra que outros já fizeram? Zero. É só reclamar, é só estar contra o mundo, é só estar contra tudo, entendeu? Esse não é o país. Nós nos orgulhamos de termos nossos rebanhos, de termos a nossa tropa, de termos os nossos criatórios de cachorro, de termos tudo aquilo que nós apreciamos e convivemos no dia a dia. E ninguém é mais apaixonado por eles do que nós. E nós sabemos implantar o que é correto. Dar a eles um bom tratamento, saber a cura do umbigo, dar a ele um vermífugo no nascimento, dar a ele a condição de trato naquela hora. Será que a pessoa sabe que quando uma vaca tem a teta maior, o bezerro morre? O bezerro morre, porque não consegue mamar. Aí tem que se laçar a vaca, piar a vaca e levar o bezerro. Aí, não é nada. Aí chama, ô titio, vem cá. Aí a vaca chega, aí pega o bezerro aqui, ó, vem cá, agora você mama. Está entendendo como é que é? É ridículo. As pessoas, quando vêm com essas teses aqui, é algo que realmente está na estratosfera. Não conhece a realidade da pecuária. Não conhece o dia a dia de um vaqueiro. Então, senhor presidente, eu encerro dizendo as minhas homenagens aos vaqueiros do Brasil e o meu respeito a todos eles que criaram a condição que foi criada na nação. 30 segundos, senhor presidente. 30 segundos. Senhor presidente, eu queria pedir 30 segundos para eu concluir minha participação aqui na audiência pública, porque eu falei tanto, eu me empolguei que nem fiz as perguntas que tinha que fazer. Deixa eu fazer uma consideração. É uma pergunta só. Deixa eu fazer uma consideração. Veja, a ordem do dia começou, está tendo votação, eu tenho a obrigação de votar. Por isso, o regimento do Senado determina, começada a ordem do dia, iniciado o processo de votação, todas as comissões têm que encerrar os seus trabalhos. Por isso, estou encerrando em face disso e agradeço a presença de todos. Senhor presidente, eu mesmo assim vou registrar minha pergunta para a doutora Luísa Mel. Vai ficar registrado. Deixa eu fazer uma consideração. Não faça isso, não. Por gentileza. Eu vou respeitar Vossa Excelência aqui. Eu iria dar a palavra.
eu iria dar a palavra. Uma pergunta prática.